Diz assim a palavra de Deus: Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Porém, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar a rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê direção e nos dê clareza na sua palavra. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, nós te agradecemos mais uma vez por este momento. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a verdade do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o pecado afetou o nosso intelecto, a nossa mente, e por isso precisamos da intervenção do Teu Espírito. Sabemos que as coisas espirituais se discernem de modo espiritual e queremos compreender a verdade do Senhor. Que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações, mediante a exposição desse texto. Que possamos ser fiéis à Tua palavra, que possamos acolher com mansidão a Tua palavra, ainda que muitas vezes ela possa ir de encontro às nossas convicções, às nossas pressuposições, e que possamos dar lugar à verdade do Senhor, que ela dirija os nossos pensamentos, os nossos conceitos, que ela possa redefinir biblicamente a maneira como que nós acreditamos e enxergamos as coisas. Nós suplicamos as Tuas bênçãos, assim no nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, vamos aqui fazer um breve resumo para introduzir você nesse texto. É um texto um quanto desafiador, acredito que não tanto quanto pela exegese do texto, pela compreensão do texto, mas pelos assuntos que ele lida, porque muitas vezes lida diretamente com assuntos da nossa cultura, da cultura da época também, e muitas vezes podemos ter dificuldades de lidar com essas verdades bíblicas. O apóstolo Paulo, como você bem sabe, ele vem discorrendo a esta igreja, ele tem como a intenção corrigir essa igreja, nos mais diversos assuntos. O apóstolo Paulo escreveu essa igreja para corrigir, ciente de algumas coisas que estavam acontecendo lá, por informações que ele teve de algumas pessoas daquela comunidade, bem como também Paulo escreve para corrigir algumas coisas das quais eles mesmos perguntaram ao apóstolo, ao escrever para o apóstolo Paulo. E Paulo, então, escreve esses irmãos para corrigir os diversos assuntos. E agora, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo vai estar instruindo aquela igreja sobre assuntos que são peculiares ao ambiente de culto. Como os irmãos bem sabem, aquela igreja
ela tinha problemas em diversos assuntos e também dentro do ambiente de culto. Então, a partir do capítulo 11, agora, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja para instruir esses irmãos como deve ser o culto, como deve ser a liturgia, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser o nosso parecer diante do ambiente de culto e adoração a Deus. E aí o assunto que o apóstolo Paulo vai lidar neste momento é o assunto do véu. E aí, talvez para, não sei, o tipo de conhecimento que você tem sobre isso, mas proponho nesta noite a gente meditar sobre o que o apóstolo quis instruir sobre isso e naquele contexto qual era a relevância do uso do véu. Mas antes de nós entrarmos, vamos ver como ele começa a introduzir esse assunto no versículo 2, onde ele diz a seguinte coisa: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Parece um respiro do apóstolo Paulo. Você vem acompanhando comigo, até o presente momento, a exposição, e a exposição tem sido tensa. O apóstolo Paulo tem lidado com assuntos tensos com essa comunidade, e para ser assim mais, usar uma analogia, para a gente entender melhor, você bem sabe, Paulo tem usado o chicote naqueles irmãos. Paulo tem sido duro em suas palavras com aquela comunidade. E de repente agora o apóstolo Paulo solta um ar de elogio, coisas que até o presente momento a gente só viu acontecer no capítulo 1, quando ele introduziu a carta. E de lá para cá o apóstolo tem sido um tanto quanto duro em suas palavras. E o apóstolo Paulo elogia eles por uma questão. E a questão é: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim em relação às tradições, e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Os irmãos bem sabem que o apóstolo Paulo foi o fundador daquela igreja e, portanto, o discipulador. Paulo, então, instruiu aqueles irmãos e ele fica feliz e ele elogia aqueles irmãos porque eles lembram dele, e a maneira com que eles lembram do apóstolo é retendo, guardando as tradições que ele transmitiu para eles. E na maioria das vezes, quando o Novo Testamento apresenta a palavra tradições, tradição significa os ensinos dos apóstolos. Então, aquilo que o apóstolo ensinou para aquela comunidade, eles estavam retendo. Contudo, no versículo 3, ele vem com um porém. No versículo 3, ele diz: quero, porém. Esse porém, ele vem agora introduzir, que depois, a partir do versículo 17, ele vai apresentar outra coisa, das tradições que o apóstolo havia apresentado a eles, que eles estavam faltosos. Paulo elogia por eles estarem retendo boa parte das tradições que ele havia instruído e ensinado, só que eles estavam faltosos em algumas coisas. E agora ele vai introduzir qual é o assunto em que eles estão faltosos e que o apóstolo quer corrigi-los. E o assunto que ele vai corrigi-los é a questão do uso do véu, em especial em relação às mulheres. E aí eu quero situar você sobre o que significa o véu. O véu é uma parte da vestimenta da mulher naquele contexto, tanto judaico, quanto grego, quanto romano. Fazia parte do vestuário, tanto judaico, quanto grego e quanto romano. Era uma peça de roupa que ficava na parte da cabeça da mulher, e que este véu, ele tinha uma conotação de pureza, de autoridade, no caso de submissão, e que, portanto, era uma peça que todas as mulheres, elas usavam, seja no ambiente de casa, família, na rua, no mercado, ou seja também no ambiente de adoração, de culto. Então era comum as mulheres utilizarem esse tipo de peça como vestimenta. E hoje a gente vê em especial nas mulheres que casam. Muitas mulheres casam e elas usam o véu, não é verdade?
E o véu, ele traz essa ideia de pureza, de castidade, né? A mulher quando vai casar e vai levantar para o seu marido dar o seu primeiro beijo. Então, traz essa ideia de pureza e, em especial aqui, traz a ideia de autoridade sobre a cabeça, a ideia de submissão. Então, essa era uma parte da vestimenta muito comum naquele contexto, não só grego e romano, mas também judaico. E a gente vê isso desde o começo da Bíblia, como, por exemplo, Gênesis. Então, você pega aqui do apóstolo Paulo para Gênesis, são milhares de anos de distância. E lá as mulheres já usavam o véu. Quer um exemplo disso? Veja aí em Gênesis capítulo 24. Só para você... Vou só usar o primeiro livro da Bíblia, mas poderia citar várias outras passagens onde cita as mulheres usando o véu como parte da sua vestimenta. Mas eu vou logo para o primeiro livro, que é um dos mais antigos, para você ver como não é nada novo o uso do véu. Capítulo 24 de Gênesis, você bem lembra que Abraão, já velho, ele quer encontrar uma esposa para o seu filho, Isaque, e ele manda um dos seus servos à casa de um dos seus familiares, que era Labão, para tentar encontrar uma esposa para Isaque. E o servo vai na casa de Labão, e ele então traz consigo a filha de Labão, e nós vamos ver o texto, a partir do versículo 62. E o servo então encontra Rebeca, e ele volta com ela para Abraão para apresentar a Rebeca a Isaque. E olha o que diz o versículo, a partir do versículo 62. Ora, Isaque veio de Beer-lahai-roi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, ela estava indo ao encontro de Isaque, e vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo que estava levando ela até Isaque. Ela ainda não o conhecia, e ela disse: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: é o meu senhor, que no caso é Isaque. E olha o que diz o texto. Então, ela pegou o véu e se cobriu. Ou seja, aquele é que vai ser o meu futuro esposo. Então, ela foi, e quando soube que era ele, ela colocou o véu. Então, o véu, aqui eu citei, obviamente eu não vou aqui pregar nesse texto, a gente vai voltar para o nosso texto. Eu quis citar aqui o texto só para você ver a referência que o uso do véu era muito comum e antigo, por sinal, como parte da vestimenta das mulheres. E como eu disse, o véu ele representava essa ideia de pureza, essa ideia de castidade, essa ideia de uma mulher piedosa, a ideia de uma mulher submissa, e ela trazia consigo um sinal em sua vestimenta de que ela era assim, certo? E aí você pode dizer, então quer dizer, pastor, que toda mulher que usava, ela era piedosa, ela era pura? A gente bem sabe que a vestimenta em si, ela não quer dizer muitas coisas, né? Mas, naquela época, uma maneira de visualizar, uma maneira de se vestir, que quisesse trazer esta mensagem, seria o uso do véu. O véu, ele carregava consigo essa ideia de a mulher ser piedosa, dela ser pura, a ideia dela ser submissa. Então, trazia consigo esta parte da vestimenta para transmitir isso. Era um sinal, como o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente. E qual era, então, a problemática do que estava acontecendo na igreja de Corinto para que Paulo pudesse estar lidando com isso? O que o apóstolo Paulo está querendo lidar? Os irmãos bem sabem que a igreja de Corinto, dentre tantos problemas que tinha, ela tinha o problema do orgulho espiritual.
Era uma igreja que era soberba. E em grande parte por causa da medida com que Deus deu a eles dons espirituais. Eram igrejas abastardas de dons espirituais. E Paulo vai dizer, aqui como nós vamos já ver, que as mulheres, naquele contexto, elas estavam profetizando e orando. E o apóstolo Paulo vai dizer que não é adequado, no ambiente de culto, elas orarem e profetizarem sem estarem com o véu na cabeça. O problema do apóstolo Paulo não é elas orarem e profetizarem. Se você me perguntar, pastor, qual é a natureza dessa profecia? Isso nós vamos ver no capítulo 14. E eu não vou falar sobre o que seria a natureza da profecia agora. Segura, porque vai ser no capítulo 14 que nós vamos estudar isso. O ponto do apóstolo Paulo, e Paulo aqui não está Paulo não está questionando o fato delas poderem orar e profetizar na igreja. Paulo não tem problema com isso, e entende que elas podem fazer isso e reconhecem isso. O problema do apóstolo Paulo era elas estarem fazendo isso sem estar com o véu na cabeça. E então qual seria a ideia do apóstolo Paulo? O porquê que elas estavam fazendo isso? Ora, se o véu, ele trazia consigo a ideia de submissão, elas estarem na igreja orando e profetizando sem o véu, é como se elas estivessem dizendo que não queriam estar debaixo de autoridades. Então o apóstolo Paulo vai dizer para escrever, para mostrar que não é apropriado elas estarem orando e profetizando no ambiente de culto sem o véu, porque o véu trazia consigo a ideia de submissão, e que, portanto, não era adequado elas estarem com esse tipo de postura dentro do ambiente de culto, sem aquele sinal de submissão. É como se, e a gente vai ver isso mais na frente, Deus estabeleceu a figura masculina para exercer liderança, não somente no ambiente de casa, mas também no ambiente eclesiástico. Essa é uma das razões pelas quais nós acreditamos que o ministério pastoral ele é específico à figura masculina, não porque o homem seja maior ou melhor, mas porque Deus dividiu os papéis com diferenças entre homem e mulher, não a ideia de superioridade, mas a ideia de diferenças entre eles, e, portanto, elas estarem num ambiente de culto sem usar o véu, é como se elas estivessem protestando quanto a isso. E Paulo, então, vai escrever para elas, para mostrar as razões pelas quais elas não devem estar com esse tipo de postura, que é adequado que elas usem o véu para expressar a sua submissão à autoridade que Deus colocou sobre a vida delas. E é, portanto, ele vai usar alguns argumentos teológicos, ele vai usar o argumento da própria criação, e ele também vai usar o argumento do senso comum, para mostrar que é adequado elas usarem o véu. E talvez você esteja aí se perguntando, mas é para usar ainda nos nossos dias? Calma, vamos por parte e a gente vai chegar lá, tá bom? Eu vou começar agora o versículo 3 e a gente vai chegar lá até o versículo 16, ok? Mas vai me acompanhando. Então, ele elogia no versículo 2 e ele vem então com o protesto, onde ele quer instruir elas de modo adequado, e ele vai então dizer o porquê que elas devem usar o véu em sinal de submissão. E ele vai dizer: quero, porém, versículo 3, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, ele usa um argumento teológico, e ele parte da ideia da própria Trindade. Porque na Trindade existe exatamente esse tipo de relação de subordinação, de autoridade e de submissão. Então ele usa a ideia de Deus e de Cristo para mostrar isso. Por exemplo, quando a gente estuda sobre a Trindade, a gente lida com dois aspectos. O aspecto ontológico do ser, onde Cristo é igual ao Deus Pai, não tem nenhuma diferença entre eles.
Cristo e o Pai são uma pessoa só, são Deus e nenhum é mais Deus do que o outro. Mas quando a gente estuda a Trindade, a gente lida com a questão da economia. A economia significa dizer que nessa relação entre eles, o pai exerce autoridade sobre o seu filho e o filho é submisso ao seu pai. Por isso que Cristo vai dizer em diversos momentos que ele é menor do que o seu pai. É nesse sentido. No sentido das relações, o filho é submisso ao seu pai. E submissão não quer dizer inferioridade. Eles são iguais em essência. Cristo é igual ao seu pai, na mesma proporção, sem ser diferente. Contudo, nessa relação, o pai é o cabeça de Cristo. E Cristo está submisso ao seu pai. É nesse aspecto da relação. Então ele usa essa relação para mostrar o porquê que as mulheres devem usar o véu, dessa ideia de submissão. E ele então usa essa ideia da Trindade, e por isso ele diz: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Há uma discussão nesse versículo 3 quanto ao significado da palavra cabeça. Alguns estudiosos vão usar a ideia de o cabeça como fonte da vida, e outros o cabeça como a ideia de autoridade. Ao meu ver, uma coisa não necessariamente exclui a outra, porque aquele que é o cabeça, aquele que é chamado para liderar, ele é alguém que supre a outra pessoa. O líder não é aquele líder para mandar, mas ele é o líder para exatamente prover. Por isso que a ideia de que o pai provê para o filho, e a ideia de que o filho provê para o homem, e o homem prover para a sua esposa. Então, essa ideia de autoridade, não a ideia de autoritarismo, mas a ideia de liderança em amor, como Cristo, ele exerce sobre nós, de maneira sacrificial. Por isso que quando Paulo vai escrever aos Efésios, falando sobre como o homem deve liderar a sua esposa, ele tem o próprio Cristo como exemplo, para dizer que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela, se sacrificando por ela. Isso é exercer liderança. Então, o apóstolo Paulo apresenta essa relação de que, assim como Cristo é submisso ao seu Pai, e assim a Cristo exerce autoridade sobre o homem é o cabeça da mulher. Então, ele usa esse argumento para poder dizer para as irmãs o porquê que elas deveriam usar o véu, e que não era, portanto, apropriado elas estarem retirando no ambiente de culto, porque assim elas estariam rompendo com a autoridade que Deus colocou sobre a vida delas no ambiente eclesiástico. Então ele vai dizer: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então ele usa o argumento teológico para mostrar que elas precisam usar o véu, porque o véu dá a ideia de submissão. Então, elas usarem o véu, elas estão dizendo que elas são submissas, que elas reconhecem as autoridades que Deus colocou sobre a vida delas. E aí ele continua, no versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Os estudiosos dizem que isso não acontecia. Os homens não usavam o véu. Mas Paulo usa aqui o argumento para mostrar o quão estranho seria se eles usassem. E por isso que ele diz: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ou seja, não convém a eles usarem o véu, porque Deus colocou eles sobre a autoridade da mulher. Ela que deve usar o véu em sinal de submissão, e não ao contrário. Por isso que ele diz que não é apropriado, no versículo 4, que o homem que ora e profetiza, ele cubra a sua cabeça. Da mesma maneira como ele vai dizer no versículo 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça.
Ou seja, não é próprio que o homem faça isso, que ele cubra a sua cabeça, porque foge do padrão, da maneira com que Deus organizou as coisas, assim como também não é apropriado que ela tire isso da cabeça, porque foge do padrão que Deus estabeleceu para ela. Então ele diz, toda mulher, porém, que ora ou profetiza, então perceba que ele não tem nenhuma dificuldade em ela orar ou profetizar, contudo, ela deve fazer isso com a cabeça coberta. Ela deve fazer isso com a cabeça coberta. E aí você talvez deva exatamente se perguntar, mas por que ela tem que orar e profetizar, a gente vai ver isso mais na frente, com a cabeça coberta, quais são os problemas que isso vai dar no contexto. Essa é a razão, como eu falei, dentre umas das razões pelas quais nós acreditamos que a mulher não exerce o dom do ministério pastoral, porque ela não pode exercer autoridade sobre a figura masculina. Caso contrário, ela estaria fazendo isso sobre o seu próprio marido e sobre a figura masculina, porque Deus não colocou para ser assim. Deus colocou o homem para ser o cabeça e um sinal a ela, onde ela reconhece essa maneira com que Deus organizou todas as coisas. Por que é difícil, irmãos, muitas vezes falar sobre esse assunto nos contextos de hoje? Porque as pessoas modificaram e redefiniram o conceito das palavras. Hoje em dia, a palavra submissão, devido ao movimento feminista em nossos dias, apresentou que a palavra submissão é sujeição. Apresentaram a palavra submissão muitas vezes como inferioridade. Mas isso não é verdade. E aí, muitas vezes, nesse contexto onde tudo é preto ou branco, se alguém diz que a mulher é submissa, ele diz logo assim, então você é a favor que o marido espanque a sua mulher. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O marido que espanca a sua mulher tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Porque é um bandido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, colocaram isso na cabeça das mulheres de maneira que elas acreditaram nisso. Elas podem ser submissas ao seu patrão, mas não pode ser ao seu marido. Elas não entenderam as coisas, a ordem das coisas. Submissão não significa sujeição, nem escravidão e nem inferioridade. Isso foi uma redefinição dos termos que fizeram, só isso. Deus, quando apresenta o homem como cabeça, como líder, ele não quer dizer que o homem é maior ou que ele manda na sua mulher. E muitas vezes homens de forma indevida usam esse contexto também de forma inapropriada. Eu sou o líder e você deve me obedecer. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é assim. Não é esse o conceito de ser líder e de ser cabeça. Não é isso. Então, perceba como, às vezes, uma redefinição das palavras pode prejudicar a sua compreensão. Então, a liderança e a submissão que Paulo está apresentando aqui não é essa que nós temos visto no nosso século 21 e que confunde a mente das pessoas quanto a isso. Por isso que lidar com essas questões dos nossos dias soa um pouco estranho, porque palavras como essa têm sido redefinidas. E como faz parte do nosso tempo moderno, a ideologia do tempo presente, ela coloca em conflito entre a figura do homem e a figura da mulher. Quando, na verdade, Deus fez isso para que haja harmonia, para que cada um entenda o seu papel, para que eles possam ter uma relação melhor. Na verdade, se você for olhar para o contexto bíblico, qual é o mais difícil? Amar a esposa como Cristo amou a sua igreja? Ou a esposa ser submissa ao seu marido como a igreja foi a pessoa de Cristo? Qual é o mais fácil? Não há dúvidas de que amar alguém como Cristo amou a sua igreja é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio. Liderar alguém é um grande desafio e grande responsabilidade. Então, Paulo, ele quer estabelecer isso na ordem do culto. Ele quer estabelecer como devem se reunir homem e mulher. E como isso deve lidar no ambiente de culto.
Então, no ambiente de culto, as irmãs retirarem o véu era dizer que elas estavam fazendo protesto de que não queriam mais estar debaixo da autoridade que Deus colocou sobre elas, dos homens. Portanto, orar e profetizar com o véu descoberto era exercer autoridade sobre a vida dos homens na comunidade. E Paulo diz que não era apropriado, da mesma maneira com que Paulo diz, não é correto os homens cobrirem a sua cabeça, porque Deus deu a ele a autoridade para isso. Então dizer que o homem no ambiente de culto tem autoridade, não quer dizer que ele é maior. Apenas diversidade de funções. Então perceba, a mulher pode orar, ela pode profetizar, e Paulo não tem nenhuma dificuldade com isso. Agora elas precisam fazer isso debaixo de autoridade. E por isso que elas precisam usar o véu. E por isso que elas precisam usar o véu. Todas as irmãs nesta igreja servem, elas oram. Quantas irmãs a gente não tem aqui que exercem ministério da igreja? Elas fazem isso. Mas elas fazem isso debaixo de uma autoridade masculina, porque Deus colocou para ser assim. E nem por isso eu ou os outros líderes da igreja, na figura masculina, somos maiores e melhores. Na verdade, a Bíblia vai dizer que aquele que quer ser maior deve ser o quê? Servo. Servo. É esse tipo de relação que o apóstolo está querendo ajustar no ambiente de culto, porque o ambiente de culto da igreja de Corinto estava baldeado, e os dons espirituais também, tanto é que no capítulo 14, quando ele vai finalizar todo esse argumento, ele vai dizer que na casa de Deus precisa ter decência e ordem, precisa ter decência e ordem, as coisas estão fora de ordem. E uma das coisas que estava fora de ordem era isso. As irmãs não estavam se comportando adequadamente. Não estavam se comportando adequadamente. Então ele diz, olha, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se a tivesse rapada, vergonhoso, né? E aí no versículo 6 ele diz, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Então ele usa um tom radical. Quer passar vergonha tirando o véu? Então rapa logo a cabeça. Então se não quer passar esse tipo de vergonha, cobre-se. Porque é o adequado para vocês naquele contexto. Ok? E aí ele continua a sua linha de raciocínio, no versículo 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça. Por quê? Por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então ele usa agora o princípio da criação. Ele estabelece ordem. Deus, quando cria as coisas, ele estabelece ordem na criação. A criação de Deus foi feita com ordem. E ele pega o padrão da criação para trazer para dentro da igreja. Olhe para a criação, como foi que Deus criou. Deus criou o homem primeiro, e por causa do homem, Deus cria a mulher. E por isso que ele é o líder, ele é o cabeça. Mas isso não o torna maior, eles são iguais. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Mas ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e ela é criada à imagem dele. E, portanto, carrega consigo a imagem e a semelhança de Deus. Mas ele foi criado primeiro, e ela é criado dele. É tirada a costela dele. Então, ele usa a ideia da criação para continuar a desenvolver a sua linha de raciocínio e de entendimento. O porquê que Deus estabeleceu essa ordem. Por que tem que ser assim? O homem o cabeça e a mulher ser submissa a isso. Ser submisso significa dizer que reconhece essa ordem criada. Deus criou assim. E a mulher, então, ela reconhece que Deus fez assim e se submete a isso. Deus fez assim, Deus estabeleceu essa ordem. É como os filhos. Os filhos, eles reconhecem desde cedo
que Deus colocou seus pais como autoridade sobre a vida deles. A pergunta é: os pais são melhores do que os filhos? Não. Mas eles reconhecem que nessa relação, Deus coloca eles como autoridade sobre a vida deles. E é sábio da parte deles reconhecerem isso, porque na ordem que Deus criou, é para ser assim. E isso não significa que os pais são melhores, eles são iguais aos seus filhos. Mas nessa relação, eles têm papéis diferentes. Então, é nesse tipo de relação que ele apresenta. E, portanto, ele usa o padrão da própria criação para mostrar isso. E por isso ele diz, versículo 7, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, porque foi criado primeiro, a semelhança de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque foi feita dele. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. E aí ele continua falando que há testemunhos disso na criação, de como Deus criou e estabeleceu as coisas. Versículo 10. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Aqui há duas teorias, e eu nem vou citar a outra porque eu acho assim, coisa de doido. Mas enfim, eu não quero embandanar a sua cabeça, e eu vou para aquilo que eu acredito ser o mais coerente do que ele quer dizer com isso. Os irmãos bem sabem que os anjos estavam presentes na criação de Deus. E os anjos são testemunhas de como Deus criou as coisas, estabeleceu padrão. E os anjos, eles estão diretamente envolvidos na relação da vida da igreja. Os anjos estão a nosso serviço. E Deus os usa a serviço da comunidade, da igreja. Então, eles são testemunhas dessa ordem que Deus criou. Então, ele usa o argumento para dizer, olha, os anjos são testemunhas disso, e por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Qual é esse sinal de autoridade? O véu. O véu. O véu é esse sinal que ela reconhece a ordem criada por Deus. Os anjos são testemunhas disso, porque eles sabem a forma com que Deus criou e como ele estabeleceu ordem sobre as coisas. Todavia, no versículo 11, para exatamente não dar evasão ao pensamento de inferioridade ou de superioridade, ele estabelece o que deve ser complementaridade, que é o que ele vai dizer no versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Ou seja, tudo é a mesma coisa. Ninguém é maior, ninguém é inferior. Ele então estabelece o ponto central de equilíbrio nessas relações. Nem o homem é independente por ser o líder, porque ele pode pressupor isso, eu sou o líder, eu sou o cabeça, então eu sou independente. Todo homem, líder, cabeça, que pensa nisso, ele se dá mal. Porque, na verdade, Deus colocou sobre a vida dele uma auxiliadora. E ela auxilia ele em sua missão. Sem ela, ele não tem o auxílio, e sem ela, ele vai ter muita dificuldade para executar a sua missão. Mas com ela, ele terá total condição de executar a sua missão, ou seja, ele depende dela. Por isso ele disse, o homem não é independente da mulher. Ele depende dela. Se ele não é independente, é porque ele depende dela. É óbvio. Ele depende dela para ser o cabeça. Então, o homem que é sábio, que é líder, ele escuta a sua mulher. Ele ouve a sua mulher. Porque ela o auxilia nisso. Ele depende dela. Assim como ela depende dele. Ela depende dele porque ele é o líder. Ele provê para ela. Ele cuida dela. Ele é o seu guardião. Então, ela depende dele e ele depende dela. É uma relação de
complementaridade. Complementaridade. Portanto, o padrão que Deus estabelece entre homem e mulher é complementaridade. Então, cuidado quando você ler ou ouvir pregadores por aí que falar sobre a ideia de igualdade de gênero, certo? Tem muitos hereges por aí, inclusive o autor daquele livro Tove, que tem aí estado em bastante repercussão em nosso tempo. Ele crê nessa ideia no igualitarismo, quando, na verdade, as Escrituras apresentam complementaridade. Homem e mulher são iguais, porque são imagem e semelhança de Deus, contudo, são diferentes nos seus papéis, de maneira que se complementarizam. Há um processo de completar um ao outro. Um ao outro. Ele é o cabeça e ela auxilia ele nesse processo. E aí ele diz no versículo 13: julguem então entre vocês mesmos. E aí ele vai fazer agora, usar o argumento do senso comum. Ele vai dizer: julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta diante de tudo isso? É uma pergunta. A resposta é não. Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Eita, Lucas, isso está uma situação complicada agora, viu? Relaxa, que eu vou te defender. A ideia da palavra natureza, no versículo 14, não pode ser usada da ideia de algo que é natural, certo? Você poderia dizer assim, é da natureza a mulher ter cabelo comprido, mas não faz sentido ser esse argumento. Por quê? Se cortar o cabelo do homem agora, os dois juntos, a pergunta é, os dois vão crescer ao mesmo tempo? Sim ou não? Então, se é da natureza, o cabelo do homem não deveria crescer, só o cabelo da mulher. Então, não é essa ideia da natureza que o apóstolo Paulo quer apresentar. A ideia dele de usar aqui a natureza é de mostrar o padrão. O padrão é que as mulheres usam o cabelo comprido e os homens usam o cabelo curto. Então, ele usa o padrão do senso comum. É esse o padrão do senso comum. E aqui é importante a gente lidar com isso, porque nós precisamos entender que Deus se manifestou em culturas diversas, e Deus utilizou para nos ensinar muitas coisas que eram da própria cultura em si, mas que a cultura ficou para trás, mas o princípio que Deus trouxe a gente por meio daquele hábito cultural, ele permanece. Quer ver um exemplo disso? Veja aí, 2 Coríntios, capítulo 13, coloca para nós aí. Aqui mesmo em Corinto, para a gente não sair de Corinto. Mas a última carta, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo recomenda para nós. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Qual era o costume da época? Que as pessoas se cumprimentavam como? Com beijo. Isso é cultural para nós. Aqui em nossa cultura, o máximo que o homem faz com o outro homem é um aperto de mão e um abraço. Então perceba que é algo cultural. Há um mandamento. Façam isso. Mas qual é a ideia? A ideia que está por trás do princípio cultural permanece. Tratem uns aos outros com cordialidade. Com cordialidade. Esse é o princípio que está por trás do gesto cultural. Na nossa cultura, homem não sauda outro homem com beijo. Isso acontece, por exemplo, na Rússia, né? Na Rússia, homens beijam na boca, inclusive, né? Dá selim, né? Aqui no nosso contexto, o cara que fizer isso, você já sabe o nome que ele leva, né? Porque não é da nossa cultura. Mas o princípio está aqui. O princípio do beijo está aqui. Qual é o princípio do beijo? É a cordialidade, é a amizade, é o gesto.
ele se mantém, o princípio se manteve, mas o que era cultural ficou lá. Deus trouxe verdades por meio de um hábito cultural. Porque quando Deus falou naquele contexto, ele usou também a própria estrutura cultural daquela época. E se naquela época a cultura da cordialidade era no beijo, então ele recomendou que os homens se beijassem, como um ato de cordialidade, de amizade, de fraternidade. Mas isso muda de cultura para cultura, isso muda de cultura para cultura, mas se mantém o princípio, se mantém o mesmo princípio. Da mesma forma, em nossos dias, vamos lá voltar para o texto. Então, o uso do véu, ele era extremamente cultural, ele era daquela época. Então, por isso que hoje as igrejas não utilizam o véu, porque se mantém o princípio. Qual era o princípio do véu? Você conseguiu captar? Qual era o princípio do véu? Submissão, ele era um sinal de autoridade. Era um sinal de autoridade. Não precisa, em nossa cultura, a mulher ter uma parte da sua vestimenta para mostrar que ela reconhece o sinal da ordem de Deus, de autoridade, submissão sobre a vida dela. Ela não precisa fazer isso. Mas permanece o mesmo princípio. A verdade está aqui. A mulher precisa ser submissa e reconhecer a ordem que Deus estabeleceu. E ela não precisa usar um véu para isso. Da mesma maneira, a ideia é do homem. Por isso que ele disse, é comum, nos ensina que o homem usar o cabelo comprido. E aí ele vai continuar, que é o que ele vai dizer posteriormente, vejamos. E que se tratando da mulher, é para ela uma glória, o cabelo, né? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, o cabelo da mulher foi dado essa ideia, como se fosse uma substituição do próprio véu. Uma própria substituição do próprio véu. Então, isso quer dizer, pastor, que quando a mulher corta o cabelo, então quer dizer que ela perde isso? Lembre-se mais uma vez. Aquilo era um padrão naquela cultura. O princípio se extrai. O princípio se extrai. Quantas mulheres de Deus nós não conhecemos ao longo de toda a história que tinham seus cabelos curtos? Quantos homens de Deus nós não conhecemos ao longo da história que tinham seus cabelos longos? Eu estava ouvindo esses dias o Nicodemos pregar, inclusive nesse texto, e aí eu sempre gosto de fazer isso, ouvir pregadores pregando em cima desses textos, e aí Nicodemos contou que uma das pessoas mais importantes na vida dele e no ministério era um cara que tinha um rabo de cavalo bem grande que batia na cintura dele, né? E ele falou isso, olha, um dos caras mais piedosos, um dos caras mais crentes que eu conheci, tinha um rabo de cavalo muito grande. Então, a ideia do texto é o princípio que se extrai por trás dele. Nós hoje não temos necessidade de um sinal visível, porque aquilo é cultural, aquilo ficou, mas o princípio se extrai para nós. O princípio, ele está aqui entre nós. Então, se alguém quer usar o véu, pode usar. O que ele não pode fazer é apresentar isso como uma obrigatoriedade. Esse é o ponto da igreja do véu. Se eles quiserem usar o véu, se as irmãs quiserem usar o véu, fique à vontade. Não tem nenhum problema quanto a isso. O que não pode acontecer é uma imposição desse vestuário para as outras pessoas. Como se quem não a usasse estivesse pecando contra Deus. Esse é o problema. Então você pode usar, se você quiser usar. Inclusive, a maioria das mulheres o usa quando vai casar. E não tem nenhum problema. Mas é apenas um sinal, uma vestuário, e o princípio está ali. É como as vestes, que às vezes as pessoas se perdem quanto a isso. Ah, você é crente se a mulher usar a saia cobrindo até os pés, não é para mostrar nem as unhas dos pés.
Porque aí, quanto mais longo é a saia, mais crente ela é. Mas, meu irmão, se não manter o espírito, o que adianta ter a saia cobrindo os pés, se vive alevantando para homens que não é o seu marido? Não faz sentido. O princípio é que é o mais importante. O princípio é o que é o mais importante. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, e obviamente também não é vestimenta. É claro que Deus nos dá bom senso para que a gente possa se vestir adequadamente. Mas a espiritualidade, ela não tem a ver com vestimenta. Obviamente, aquilo que está no nosso coração, ele se revela na maneira com que nós nos vestimos. Há uma cultura à nossa volta que usa a vestimenta para pregar a sensualidade. E a gente precisa estar atenado com tudo isso, tudo bem. Mas essa não é a questão. O que Paulo está lidando aqui, está ensinando um princípio para eles que tinha uma repercussão cultural. E naquela cultura se utilizava uma parte da vestimenta que era o véu, e que trazia consigo um sinal de autoridade. E que, portanto, as mulheres não utilizarem, é como se elas estivessem se rebelando contra a ordem criada por Deus. E aí ele finaliza no versículo 16, dizendo a seguinte coisa: mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, era comum todas as mulheres usarem véu, porque era algo cultural naquela época. Tanto é que esse assunto, Paulo não lida em nenhum outro lugar nas Escrituras. Ou seja, nas outras igrejas, isso estava resolvido. Era cultural as mulheres usarem o véu como sinal de autoridade. E Paulo não tem esse problema em nenhuma das outras comunidades. Por isso que ele diz, olha, se alguém quiser discutir esse assunto, de tirar o véu, de não usar o véu, saiba que nós não temos tal costume. Porque o costume, a tradição, é que a mulher use o véu como sinal da autoridade. Todas as igrejas de Deus fazem isso. E aí, trazendo para nós, o princípio permanece. A igreja de Deus, em todo lugar, ela reconhece a ordem criada por Deus. E a ordem criada por Deus é essa. Assim como o Deus Pai é a cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Esse é o padrão. E isso se leva para casa, e isso se leva para o ambiente de culto. Por isso que a gente vai ver mais na frente, Paulo estabelecendo isso, e a gente reconhece isso. Isso não implica em dizer que, como eu já disse, há espaço para todos nós num ambiente de culto. E Paulo diz, olha, as mulheres podem orar e profetizar à vontade, e não há nenhum problema quanto a isso. Só não podem fazer isso com a cabeça descoberta. Ou seja, elas precisam estar debaixo de autoridade. Porque na ordem criacional, Deus não colocou elas para exercer autoridade sobre a figura masculina. Por isso que é desonroso o homem usar o véu. Porque Deus colocou ele exatamente na figura de autoridade. Então você percebe, irmãos, como nós temos um grande desafio no contexto de mundo em que nós vivemos. O grande problema da sociedade, das famílias e no contexto geral é exatamente a falta de ordem. É a inversão das coisas. A dificuldade que nós temos é essa. É o homem não entendendo o seu papel, é ele não entendendo que Deus colocou ele para liderar e não subjugar a sua esposa. E por isso você encontra homens autoritários que querem mandar na sua esposa, que são violentos. Ele não entendeu. Esse é o problema. E o outro problema é da mulher, em especial do movimento feminista em nosso tempo, que não reconhece a ordem criacional de Deus e escuta a voz do presente século e acaba que tendo uma postura
de uma mulher que tira o véu, que não entende, que não conseguiu entender a ordem criacional de Deus, que para isso é para o bem dela. E muitas vezes ela se revolta quanto a isso. E ela escuta, em vez de dar lugar a ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, escuta os ruídos fora. E isso vai dar problema. Isso vai dar problema nos relacionamentos. Porque a partir do momento em que nós não nos relacionamos adequadamente, isso vai dar problema. Deus estabeleceu a ordem das coisas, como deve ser. O homem é igual à mulher, mas cada um tem papéis diferentes. E quando você altera, quando você muda, quando você inverte os papéis, os resultados serão diferentes. Olha a sociedade como nós estamos vivendo. O grande desajuste da nossa sociedade é exatamente as pessoas não aceitarem o seu papel, o seu lugar na condição da forma com que Deus criou as coisas para serem. É os ruídos dizendo ao menino que ele não deve se submeter à autoridade do seu pai. É o mundo querendo tirar a autoridade do seu pai sobre a vida dos seus filhos. Aí fica o inverso, é os meninos que mandam nos seus pais. Aí acontece a mesma coisa nas relações conjugais e acontece a mesma coisa também no ambiente eclesiástico, dentro da igreja. E Paulo está lidando exatamente com isso. E Paulo quer ensinar exatamente isso. É por isso que textos como esse e muitos outros, que em igrejas como a nossa, nós não reconhecemos o pastoreio feminino, porque Deus não deu a elas essa função de exercer autoridade sobre a congregação. E isso não é porque elas não sejam capazes. Conheço mulheres que pregam melhores do que homens. Conheço mulheres que têm mais conhecimento do que homens. E a questão não é conhecimento ou capacidade. A questão é a maneira como que Deus organizou as coisas. E muitas vezes as mulheres carregam um fardo que Deus não deu para elas, mas foi que o mundo colocou sobre as costas dela. Deus criou cada um de nós com uma capacidade. E isso não nos torna maiores ou melhores. Mas a forma com que Deus criou foi assim. Os ombros largos dos homens, eles querem dizer coisas. Assim como a beleza, a simplicidade e a delicadeza das mulheres querem dizer uma coisa. De maneira que cada um tem o seu papel específico nessa ordem que Deus criou. Não se trata simplesmente de força ou de capacidade, mas se trata da maneira com que Deus estabeleceu as coisas para serem. A partir do momento em que as mulheres querem tomar sobre si papéis que Deus destinou aos homens, ela traz para si um fardo muito pesado. Porque Deus não a fez para isso. Assim como também os homens não devem trazer para si aquilo que foi dado às mulheres. De maneira que as relações se complementam. Por isso que eu preciso da minha esposa, porque o que Deus deu a ela não deu a mim. E por isso que ela precisa de mim, porque o que Deus deu a mim não deu a ela. E isso não nos torna melhores um do outro, mas dependentes. Dependentes um do outro. E isso nós devemos trazer para o nosso ambiente, para o nosso espaço de culto. E era isso que Paulo estava querendo tratar com aqueles irmãos dentro daquela comunidade. Paulo está colocando ordem no culto. Se você olhar na sua Bíblia, em algumas versões, vai ter instruções sobre adoração, outras instruções sobre o culto. Paulo está lidando sobre o culto e como cada um deve se portar no ambiente de culto. Então, em especial, Paulo está lidando com a questão do véu. E aplicando aqui mais uma vez para nós, Paulo deixa para nós um princípio onde nós devemos observar, ainda que seja cultural, mas o princípio, a verdade é
acultural. Ele vem até nós, ele é atemporal. E nós observamos a ordem criada por Deus e nós nos submetemos a ela com alegria. Portanto, irmãos, tenha como referencial as Escrituras. Precisamos olhar para a Bíblia. Precisamos ouvir mais Deus falar do que a cultura à nossa volta. Eu não tenho dúvidas de que qualquer pessoa do mundo que não tenha a mente de Cristo, ouvir a minha pregação, antes da metade do sermão, ele vai estar me chamando de machista. Eu tenho certeza absoluta, porque o conceito dele sobre a ordem criacional é totalmente diferente com a que Deus estabeleceu nas Escrituras. Portanto, o caminho que Deus estabeleceu para que as nossas relações sejam boas, sadias, é nós observarmos a ordem com que Deus estabeleceu todas as coisas. E ele vai lidar isso mais na frente, usando a analogia do corpo, para mostrar que ainda que haja diversidade no corpo, mas todos nós somos dependentes um do outro e fazemos parte do mesmo o corpo e não há superioridade. A mão não é mais importante do que os pés, mas cada um tem uma função diferente. Somente isso. Que Deus continue nos dando, irmãos, entendimento e que o nosso coração esteja sempre pronto para acolher com mansidão as verdades de Deus.